Os livros de 1ª e 2ª Crônicas. Apesar de serem dois livros diferentes nas nossas Bíblias, essa divisão não é original. Devido ao tamanho dos rolos originais, o livro foi dividido em dois, mas foi escrito como um único livro, com um único enredo coerente. Nas nossas Bíblias traduzidas, Crônicas aparece depois dos livros de Samuel e Reis, e a maioria de Crônicas é, na verdade, conteúdo repetido desses livros. Então, a maioria dos leitores modernos, quando chegam em Crônicas, eles pensam: peraí, eu já li isso. Então, eles pulam o livro. E isso é uma pena, porque esse livro é verdadeiramente único e importante na Bíblia. Na ordenação judaica tradicional da Bíblia, Crônicas é o último livro, pois sumariza todas as escrituras judaicas. A primeira palavra do livro é Adão, o primeiro personagem do começo da história, e o último parágrafo anuncia o retorno de Israel do exílio. Nós não sabemos quem escreveu esse livro, mas podemos dizer, baseado nos detalhes contidos nele, que foi produzido por alguém que viveu algumas centenas de anos após os israelitas terem retornado do exílio na Babilônia. Para esse autor, Jerusalém e o templo haviam sido reconstruídos há algum tempo atrás, e como podemos ver nos livros de Esdras e Neemias, as coisas não estavam indo bem. A grande esperança profética era de que a cidade e o templo seriam reconstruídos. Deus iria habitar entre o seu povo. O rei messiânico viria e todas as nações viriam habitar debaixo do seu governo de paz. Mas nada disso aconteceu ainda. Então, o autor de Crônicas remodelou essas histórias de Davi, Salomão e os reis do passado para prover uma mensagem de esperança para o futuro. E nós veremos que ele esquematiza esse livro para enfatizar dois temas claros. Primeiro, a esperança da vinda do rei messiânico e segundo, a esperança de um novo templo. Vamos nos aprofundar e veremos esses temas pelo livro inteiro. 1ª Crônicas começa com 9 capítulos de genealogia, uma longa lista de nomes. E você irá ler isso e vai achar que é muito chato. E talvez seja verdade para você, mas na verdade eles são muito importantes. O autor está sumarizando todo o enredo do Antigo Testamento, nomeando todos os personagens principais da história. E ao fazer isso, ele modela as genealogias para enfatizar duas linhas principais. Primeiro, é a linhagem do prometido rei messiânico. Então, bastante espaço é dedicado para traçar a linhagem de Judá, que vai até o rei Davi, a quem foi dado a promessa messiânica. E de Davi, o autor traça a linhagem até os seus próprios dias. Outra linhagem familiar que recebe bastante atenção aqui é dos sacerdotes, os descendentes de Arão, que serviriam no templo. Agora, desde o começo, você pode ver os temas principais, a esperança do autor para o Messias, que virá construir um novo templo, e ela está enraizada nessas antigas genealogias. Depois disso, o autor muda para histórias sobre Davi, e a maioria delas será familiar para você, por causa do livro de Samuel. Mas, novamente, há diferenças bem importantes. Primeiramente, o autor deixa de lado todas as histórias negativas sobre Davi, onde ele é descrito como fraco ou imoral. Saul perseguindo Davi no deserto, a história do adultério de Davi com Betseba, o assassinato de seu marido, tudo isso fica de fora. E o que sobra são histórias que descrevem Davi como um cara legal. E não apenas isso, também há um novo material adicional que você não irá achar no livro de Samuel, que mostra Davi de forma bem positiva. Então, tem um grande bloco de capítulos onde Davi faz preparativos para a construção do templo. Ele junta recursos, trabalhadores, levitas, corais e não apenas isso. O autor também retrata Davi como uma figura similar a Moisés. Deus dá a Davi planos para construir o templo, assim como deu planos para Moisés construir o tabernáculo. Então, por que todo esse novo material sobre Davi? O autor não está tentando esconder as falhas de Davi. Ele sabe que qualquer um pode ler sobre elas no livro de Samuel. Ao invés disso, ele está tentando retratar Davi como o rei ideal, com o intuito de fazer uma imagem ou um tipo do futuro Messias da linhagem de Davi. É bem similar de como Jeremias ou Ezequiel falaram sobre o vindouro Messias, como um novo Davi. Isso fica mais claro quando o autor reconta a história das promessas da aliança de Deus para Davi. Em 1ª Crônicas 17, quando você compara essa história com o paralelo em 2 Samuel 7, você vê que o autor de Crônicas está destacando que nem Davi, Salomão ou qualquer rei de sua linhagem era o rei messiânico. E quando o Messias vier, ele será um rei como Davi. Então, para esse autor, as histórias do Davi do passado são o que sustenta sua esperança para o futuro.
Depois que Davi morre, nós vamos para a Segunda Crônicas, que foca nos reis que viveram em Jerusalém e, novamente, tem várias sobreposições com Primeira e Segunda Reis, mas muitas diferenças. O autor deixou de fora todas as histórias sobre os reis do norte de Israel para focar apenas na linhagem de Davi, e tem bastante material novo sobre esses reis da linhagem de Davi. Ele destaca os reis que foram obedientes a Deus, e ele adiciona novas histórias sobre como a obediência deles levou ao sucesso e às bênçãos de Deus. Mas ele também adiciona novas histórias sobre reis que foram infiéis a Deus. Eles não seguiram a Torá, levaram Israel a adorar outros deuses, e esses reis enfrentaram consequências terríveis, todas levando ao exílio de Israel, uma bagunça que eles mesmos causaram. Então, toda essa seção se torna uma série de estudos de caráter, onde o autor quer que as futuras gerações de israelitas aprendam com a história da família deles e se tornem fiéis ao Deus deles e à Torá. Agora, a conclusão do livro também é bem única. No final do livro, o rei dos persas, Ciro, diz aos israelitas que eles podem voltar para casa, retornar do exílio, reconstruir a cidade e o templo. Ele diz, no último verso do livro: "Quem há entre vós de todo o seu povo, suba, e o Senhor seu Deus seja com ele." E é assim que o livro acaba, com uma sentença incompleta. Agora, é bem claro que o autor sabe do primeiro retorno do exílio e das histórias de Esdras e Neemias, mas, claramente na visão dele, as esperanças proféticas de Israel não se cumpriram nesses eventos. Então, esse final incompleto mostra que a esperança do autor está em outro vindouro retorno do exílio, quando o Messias, finalmente, virá para reconstruir o templo e restaurar o povo de Deus. E então, o livro de Crônicas, o último livro das escrituras judaicas, termina apontando para frente. Ele chama o povo de Deus para olhar para trás, para que possam olhar para frente, porque o passado se tornou a fonte de esperança para o futuro. Crônicas conclui o Antigo Testamento como uma história em busca de um final. E é sobre isso que trata o livro de Crônicas.